Pronto, agora sim. Bom, primeiro uma boa noite, é muito bom estar aqui com todos vocês, pessoal da FIA, da Liga Agro, que vem sendo, não é, mais um parceiro também, para a gente poder fazer essa ponte entre aqueles que estão interessados, não é, em desenvolver projetos com inteligência artificial na área do agronegócio. Então, a gente tem o Hub Agro, não é, aqui no Brasil, justamente para conectar aqueles que estão interessados em submeter projetos, não é? Mesmo que seja uma ideia, não há necessidade de ser algo que já esteja em andamento. Isso que é interessante, não é? Porque são poucos os fundos que têm esse tipo de capital semente. E eu vou explicar para vocês todo o processo, porque determinados fundos às vezes chega a 6 meses, um ano para você conseguir o financiamento. No Deep Funding, nós temos uma vantagem que é um fundo que tem um processo mais rápido, não é, do que os fundos tradicionais. No entanto, ele tem algumas características peculiares que a gente precisa entender para submeter um projeto e para ter sucesso nessa submissão, né? Porque o objetivo final é conseguir o financiamento. O nosso hub aqui no Brasil, como eu já disse para vocês, ele está focado em conectar o Deep Funding ao setor agro, né? Para que a gente possa ter soluções, né, para a vida real, para aqueles que estão no campo, seja na área de educação, ou seja, em projetos que vêm trazendo efetivamente a inteligência artificial para cada vez mais potencializar as oportunidades que já existem no agro, não é? Então nós temos aqui o Deep Funding, que é o programa de financiamento da SingularityNet, não é? Que vem fornecendo suporte não só a desenvolvedores e construtores de inteligência artificial, mas aqueles que são empreendedores também, para poder participar das rodadas de financiamento que são conduzidas pela comunidade. E aí eu vou explicar para vocês exatamente, afinal, o que é essa comunidade e como isso é conduzido dentro do Deep Funding, tá? Lembrando para vocês que o principal objetivo do Deep Funding, tá, é ajudar no desenvolvimento de uma inteligência artificial, não é, que esteja focada em soluções benéficas, né? E a gente também tem todo o ecossistema da Aliança de Superinteligência Artificial, né? Mas por trás disso tudo existe o desenvolvimento da AGI, né? Que é a inteligência artificial geral, que no futuro entende-se que a gente pode conseguir uma inteligência artificial de nível humano que tem uma capacidade, uma complexidade, né, de raciocínio a partir do que nós temos como peculiaridade humana. Se isso vai ser atingido ou não, né, ninguém sabe, mas acontece que nós temos desenvolvimentos já muito avançados nesse sentido. Não é tanto que a Sofia, alguns de vocês podem já conhecer quem é a Sofia, que é a robô que foi criada justamente pela SingularityNet. Ela chegou até a ganhar uma cidadania em um país por conta do desenvolvimento e da capacidade que essa robô tem de raciocínio e de interatividade com os seres humanos também. Nós temos todo esse processo aqui que é conduzido pela comunidade. Quem faz parte da comunidade? Afinal, o que é essa comunidade dentro desse fundo, não é? Dessa entidade que é a SingularityNet? A comunidade, ela é qualquer pessoa que queira contribuir para o desenvolvimento da inteligência artificial, tá? Em especial aqueles que também têm o token FAT AI, tá? Então, para quem gosta de criptomoedas, a cripto, né, do nosso ecossistema é a FAT, né? Isso não é recomendação de investimento, porque o que eu estou falando aqui, tá, é como funciona a comunidade para vocês entenderem o processo de votação e como isso funciona. Então, nós que temos poder de voto, não é, isso quer dizer que essas pessoas têm FET nas suas carteiras criptos, não é? Então, aqueles que têm efetivamente vão lá votar nas propostas de vocês é porque na carteira tem a FET AI. Então, vocês precisam ter isso em mente, como é que funciona a comunidade e como você vai interagir com essa comunidade também. É, Além disso, tá, nós temos as votações, além das votações, nós temos as revisões, que também é feita pela comunidade, tá? E as decisões, ou seja, todo o processo aqui do Deep Funding vai ter uma participação muito forte da comunidade. É por isso que a gente fala que é descentralizado, porque qualquer pessoa no mundo inteiro,
tá? Que tem FET na sua carteira ou que participa de alguma forma, nem sempre há necessidade da pessoa ter FET na carteira para participar desse ecossistema ou para ter algum peso dentro do Deep Fund. Isso quer dizer, por exemplo, eu não tenho FET, mas eu gostaria, por exemplo, de me tornar um especialista dentro dos círculos que o Deep Funding tem, que também, dependendo da função, são funções remuneradas. Isso é possível? Isso é possível. Você não precisa ter isso, ter o token na sua carteira para poder fazer esse tipo de contribuição e determinadas contribuições são remuneradas pelo próprio Deep Fund, ou seja, pela própria Singularity Net. Mas para isso precisa ter o envolvimento da pessoa dentro da comunidade e ela querer participar também. Quando a gente fala que o acesso ao DeFi Funding ele é sem barreiras, é porque ele é aberto e acessível a todos mesmo. Não existe restrição de entrada, tá? Ou seja, qualquer pessoa que queira, que tenha um bom projeto, que queira implementar inteligência artificial no seu projeto, ela pode participar. Veja, nós não estamos falando de projetos apenas em um nível técnico de desenvolvimento de código de inteligência artificial. Nós também podemos falar em termos de educação, nós podemos falar, porque existem, tá? Categorias determinadas, educação, marketing, enfim, existem N categorias que você pode conduzir, não necessariamente com o desenvolvimento técnico, mas também com outras ações, né? Vou passar aqui para conseguir passar para vocês. Eu até estava falando antes sobre os problemas do financiamento tradicional, né, que 80% dos projetos de inteligência artificial eles acabam não conseguindo financiamento, demora meses, né, para aprovação. É interessante que algumas pessoas até às vezes falam, está demorando bastante o resultado do Deep Funding. Mas, gente, é muito menor o tempo, né, quando a gente fala desde o momento em que o fundo abriu até efetivamente o resultado, do que os fundos tradicionais, tá? Nos fundos tradicionais existem também taxas administrativas, né? Que vão variar de 15 a 30%. E isso não existe no Deep Funding, tá? O valor que é colocado ali, uma vez que você foi contemplado, é o valor inteiro. Uma outra coisa que é importante e interessante saber é que vocês não entregam o equity, não é? Ou seja, uma parte de ações do seu projeto ou da sua empresa, digamos assim, quando você vai submeter um projeto do Deep Funding. Não, tá? Você vai submeter o seu projeto, ele sendo aprovado, você vai receber por etapas, né? Mais para frente eu vou explicar para vocês o valor, mas sem taxa administrativa e sem essa necessidade também de ter que entregar parte do valor da sua empresa, digamos que daqui a um tempo ela dê certo, isso não significa que o Deep Funding vai ficar com uma parte disso, tá? Porque não existe. Mas o que que o Deep Funding ganha então? Enviando um capital semente, sendo que não tem nem taxa administrativa, não tem um retorno de equity, não tem nada disso. Como eu falei anteriormente para vocês, o grande interesse do Deep Funding, da Singularity Net, é o desenvolvimento da inteligência artificial benéfica, tá? Então, a partir do momento que você tem empresas que estão dentro do ecossistema da Singularity Net, entendendo o que isso significa e propagando isso em projetos da vida real, que a gente fala dessa forma, né, esse já é o próprio ganho da Singularity Net e o do objetivo que o Deep Funding precisa alcançar. Eu vou passar isso aqui porque ainda são questões falando sobre os financiamentos tradicionais. Agora, finalmente, o Deep Funding, tá? Nós temos algumas etapas. Nós ainda não temos como é que eu posso dizer para vocês, o anúncio ou a previsão, tá, de quando vai sair, mas eu imagino que ainda em julho nós vamos ter o anúncio de quando efetivamente o próximo fundo vai abrir, tá?
Isso nós vamos publicar no nosso site. Aqueles que estão inscritos aqui vão receber por e-mail também. É, E eu vou recomendar também que vocês entrem para o Telegram e entrem na comunidade Latam. Mais para frente eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Nós temos a primeira etapa no Deep Funding, que é o anúncio, as rodadas anunciadas com cronogramas e valores definidos. O que significam os cronogramas e os valores definidos? Bom, quando lança o cronograma, é porque eles já vão apresentar todas as etapas e em quantas semanas cada etapa vai ficar ativa. Além disso, quais são os valores definidos? Porque cada categoria normalmente tem um valor definido, tá? Que pode variar, né, de 20 a 200, às vezes até mais de US$ 200.000, tá? Porque é um capital semente. Há necessidade, por exemplo, né, como eu já falei para vocês, não há necessidade de ser já um projeto em andamento, vocês podem ter uma ideia e querer fazer, seja uma pesquisa de mercado, né, ou algo para estruturar melhor essa ideia, tanto que a gente chama isso de ideação, tá? A submissão da proposta, ela precisa ser enviada, né, no portal do Deep Funding, tá? Eu vou colocar aqui no chat o link. Peraí. Depois, no finalzinho, eu pego aqui e puxo para vocês o link do site do Deep Funding, que vocês precisam se inscrever ali para conseguir submeter os projetos. Revisão, vai existir uma espécie de, eu não diria, vai ter uma etapa de revisão, mas tem uma etapa anterior que é o momento em que a comunidade vai comentar o seu projeto, tá? Então existe uma parte no site do Deep Funding em que a comunidade vai começar a fazer perguntas sobre o seu projeto e também é interessante que vocês fiquem atentos a essa interação, não é? E não tenham receio disso, porque é o momento em que vocês vão poder explicar para a comunidade o que vocês querem, tirar as dúvidas e, às vezes, até mesmo melhorar o próprio projeto dentro desse processo, que ainda existe uma chance nesse momento de fazer alterações no projeto de vocês. Por que eu falo de melhorar? Porque as pessoas que vão comentar ali, as pessoas que são parte da comunidade, muitas delas têm uma experiência muito grande, tá? Já em startups, em projetos desenvolvidos, seja um conhecimento técnico, ou seja, de desenvolvimento mesmo, ou de condução de negócios. Então, nós temos uma amplitude de expertise muito grande dentro da comunidade, e isso é muito interessante aproveitar, principalmente nesse momento. Mas a gente consegue aproveitar isso também anteriormente, quando nós já começamos a fazer parte da comunidade, não é? Que aí a gente começa a entrar no grupo do Telegram, começa a entender como são feitas as reuniões, começa a entender como funciona a comunidade e o ecossistema, não é? Mas eu preciso fazer todo isso, participar de tudo, tá em tudo. Não, o hub que nós estamos trazendo aqui para o Brasil é justamente para conseguir fazer a ponte de vocês, não é? Claro que se vocês cada vez mais se interarem e estiverem cada vez mais dentro da comunidade, a comunidade vai ver que você é uma pessoa que tem um potencial grande para desenvolver um bom projeto. Então, quem é essa pessoa? Tô vendo aqui, por exemplo, o Vitor. Quem é o Vitor? Tá? O que ele faz? O porquê ele merece, né, ter esse financiamento? Qual é o valor que ele está trazendo? Isso tudo é importante. Mas isso as pessoas não vão saber só porque ele submeteu um projeto, né? As pessoas vão poder saber também por uma interação anterior que ele já teve e a comunidade conhece e entende o valor que ele já está trazendo para a comunidade. Depois de todo esse processo, nós ainda vamos ter uma outra etapa, uma de avaliação, que são a avaliação dos especialistas mesmo, porque o Deep Fund aí é um momento mais fechado, tá? Não é para aberto para qualquer pessoa comentar. São os especialistas que são selecionados dentro da comunidade pelo próprio Deep Fund
para fazer uma revisão e comentários mais apurados sobre a sua proposta. E esses comentários, eles vêm também com uma certa avaliação que vai de 1 a 5 estrelas, tá? E ali também é interessante observar os comentários. Por quê? Porque às vezes pode ser que você não consiga em uma rodada o financiamento, mas esses comentários dos especialistas, eles podem ser uma ferramenta bastante poderosa e interessante para que você ou consiga melhorar o seu projeto ou redirecionar o seu projeto para oportunidades futuras. Normalmente nós temos 2 oportunidades por ano no Deep Fund, tá? No fundo geral, mas em uma próxima oportunidade eu também vou explicar outras possibilidades de financiamentos que existem no Deep Fund que a gente chama de RFPs. Dentro da votação, tá? Que é um período bastante interessante, antes de efetivamente começar a votação, nós temos o Idea Fest, que é o momento em que as pessoas vão apresentar em vídeo para toda a comunidade o seu projeto. Ou seja, você já passou por uma interação ali online, escrita, não é? Mas você também vai passar por uma interação de vídeo, não é? Como eu estou apresentando aqui para vocês, só que esse tipo de apresentação, ela é uma apresentação global e precisa ser feita em inglês. Vocês podem fazer em inglês, não é? E também fazer uma apresentação em espanhol para a comunidade latino-americana, que é interessante ser feito. Então, vocês precisam ter em mente também que vocês precisam ter alguém que tenha capacidade, não é, de fazer uma apresentação em inglês, mas precisa ser uma apresentação pitch, não é muito rápida, muito direta e objetiva, indo nos principais pontos do projeto de vocês, o porquê é importante, qual é o problema que o projeto de vocês está abordando, onde vocês querem chegar, qual é o orçamento e finaliza. Vai, precisa ser uma apresentação muito rápida, tá? E impactante. Tem vários modelos de apresentação que são muito interessantes, que o pessoal acaba fazendo. Por quê? Porque você precisa se destacar, você precisa ser diferente, as pessoas precisam lembrar de você. Então, a sua apresentação, ela precisa se destacar dos demais e ela ser impactante, digamos assim, não é? Para que as demais pessoas da comunidade lembrem e tenham em conta o projeto e a importância do projeto que vocês estão apresentando, tá? Ah, vou passar isso aqui, passar aqui, a estrutura das propostas, não é? As propostas, eu trouxe aqui para vocês uma estrutura básica, tá? Do que vocês precisam ter. Vocês não precisam apresentar centenas de páginas, tá? Porque existe um formulário dentro do Deep Funding no site, quando vocês forem se inscrever, vocês vão ver que vão ter as partes ali que vocês vão poder explicar melhor o projeto de vocês. Vocês vão ter que ter um título descritivo, claro, objetivo sobre o projeto. Eu indico, tá? Que seja um título que seja curto, tá? Ao mesmo tempo que vá direto ao assunto que seja chamativo. Não adianta ter um título longo, porque isso pode prejudicar até mesmo na busca ou no entendimento das pessoas. Então, ter um título conciso e que consiga mostrar a potência do seu projeto é extremamente importante. Depois disso, vocês vão ter uma parte no site que vocês vão ter que colocar um breve resumo, tá, sobre o projeto de vocês, e aí depois vem essa descrição detalhada, que nessa descrição vocês podem colocar especificações técnicas do projeto de vocês, se tem alguma pesquisa de mercado, o valor da solução, exatamente o que eu sempre falo, busquem apresentar qual é o problema que vocês estão resolvendo, tá? E aí colocar isso na descrição detalhada. E a partir disso, como vocês vão implementar a solução, tá? Dentro do projeto de vocês, tá? É importante qual é o problema
e como vocês vão executar, como vocês vão resolver esse problema, tá? Isso precisa ficar bem claro para a comunidade. Marcos e entregas. Os marcos, tá? São justamente os objetivos, digamos assim, tá? Quais são os objetivos? Porque o que a gente faz? Toda vez que a gente vai apresentar o projeto, nós precisamos ter as entregas desse projeto, tá? Digamos, olha, a primeira entrega eu vou fazer no primeiro mês, ou vou fazer em 2 meses. A segunda entrega eu vou fazer em mais 2 meses. A terceira entrega eu vou fazer em mais 2 meses, digamos assim, tá? Porque para cada entrega, a partir do momento que você faz a apresentação da sua entrega, você vai receber os recursos previstos para aquele milestone, né? Para aquele marco. Digamos que você tem ali um projeto, tá, de US$ 100.000, por exemplo. Ali você pode colocar, digamos, US$ 20.000 na primeira entrega, entenderam? Para cada entrega, você tem um determinado valor desse montante total que foi destinado para o projeto de vocês. Ou seja, vocês não vão receber o dinheiro todo completo. Por isso que eu sempre indico, tá? Para aqueles que submetem projetos que o primeiro milestone, o primeiro marco do projeto, que seja o planejamento das atividades do que vocês vão fazer. Por quê? Porque muitas vezes vocês têm equipes, não é? Precisa ser implementado. Deixa eu só tentar ver aqui vocês, que eu não consigo ver ninguém, para falar a verdade. Ok, tá ok. Ok, ok. Deixa eu só dar continuidade aqui. Ah, tá, vou continuar aqui nos milestones. Então, digamos que foi o primeiro milestone, você tem US$ 20.000. Então, o que eu sempre indico, façam, né, o primeiro milestone, o planejamento do que vocês vão fazer nos próximos meses, porque vocês podem ter equipe e essa equipe precisa começar, né, a receber, a fazer alguma atividade. Então, essa é a forma mais adequada, porque, em primeiro lugar, você apresentando no primeiro marco o planejamento de como você vai executar tudo, você tem a possibilidade de ter ajustes, não é? Porque se você já começa no primeiro milestone, alguma entrega técnica, e digamos que não era bem isso que o fundo ou que os técnicos do fundo estavam esperando, pode ter um comprometimento da sua proposta. Mas se você apresenta logo no primeiro milestone o seu planejamento, eles vão poder olhar e verificar, bom, ele vai executar isso, vai fazer dessa forma, em tal mês vai ter entregar dessa forma. Então vai ter ali já uma concordância entre as partes, né, de como vai funcionar o projeto como um todo. Isso é bem interessante, porque eu já vi projetos terem problemas, não no Deep Funding especificamente, tá? Mas em outros fundos descentralizados, porque tinham uma intenção, mas a escrita ficou dúbia e acabou tendo problemas porque teve que reajustar no meio do caminho. Então sempre gera ali um desconforto, alguns problemas, né? Então, ao longo do tempo, a gente acaba entendendo e aprendendo as melhores formas de evitar esses desencontros ou interpretações dúbias, tá? Essa é a melhor forma que a gente tem de evitar isso. Lembrando que este é um fundo que sempre a gente precisa ter sempre em mente que é um experimento. Isso quer dizer o quê? A forma como o fundo funcionou ano passado já vai ser diferente este ano. Por quê? Porque foram identificados possibilidades de melhorias, a própria comunidade se juntou. Eu vou dizer para vocês que foram mais de 100 questionários, de 100 reuniões ao redor do mundo inteiro para chegar a uma conclusão de pontos que poderiam ser melhorados no fundo. Isso quer dizer que pode acontecer esse ano também, e que o que acontecer esse ano pode ser alterado para o próximo ano, como isso vai ser efetivamente implementado, porque o fundo está em constante melhoria por conta até mesmo da participação da própria comunidade.
Agora, voltando, o que é importante também colocar? Trabalhos anteriores. Ou seja, quem é a equipe, de fato? Quais são as atividades que vocês já realizaram anteriormente e a que agora vocês querem dar esse próximo passo com esse projeto no Deep Fund? Então, é importante ter ali, mostrar a capacidade da equipe de executar o projeto. É interessante observar que, por exemplo, se vocês não tiverem desenvolvedores de inteligência artificial, o Deep Funding também pode disponibilizar desenvolvedores, seja aqui na América Latina ou em outros países também, não é? Porque a comunidade é extensa para vários países. Então, isso que é interessante, porque às vezes você tem uma ideia, você sabe efetivamente qual é o problema do seu nicho de mercado, mas pode ser que neste momento você não tenha um desenvolvedor, né, com essa expertise para executar o teu projeto. Eu vou dizer para vocês, e eu vou dizer para você, tá dando um eco aqui na minha voz. E eu vou dizer para vocês, existe uma guerra silenciosa, né, principalmente quando a gente fala de empresas voltadas para desenvolvimento de blockchain e inteligência artificial, que é justamente conseguir desenvolvedores de alto nível. E eu falo que é uma guerra silenciosa porque as empresas efetivamente entram em guerra, né, fazendo cada vez mais e mais e mais propostas para conseguir um grupo técnico altamente capacitado de desenvolvedores para conseguir levar à frente os seus projetos. Não é? Então, ter uma oportunidade de ter acesso a essa comunidade, de ter acesso a desenvolvedores, também passa a ser um diferencial interessante para aqueles que querem começar a implementar soluções com inteligência artificial, né? Eu coloquei aqui uma dica também, não é que essas as propostas elas precisam ser detalhadas para demonstrar valor, não é? Mas ao mesmo tempo concisas para fácil compreensão da comunidade. Não é fácil, não é um equilíbrio difícil de chegar, mas nós precisamos sempre mostrar uma capacidade técnica, tá? Onde nós queremos chegar, lembrando qual é o problema que você quer resolver, e ao mesmo tempo que você tenha uma redação que qualquer pessoa que chegar vai ler e vai compreender o que você está falando, tá? Porque qualquer pessoa no mundo inteiro vai poder votar na sua proposta, claro, desde que tenha ali a FET dentro da sua carteira, né? Mas são pessoas, são muitas pessoas ao redor do mundo com diversos tipos de conhecimento. Isso quer dizer que depois da votação da comunidade, tá, existe uma outra também, que foi uma mudança que teve do fundo passado para esse, que é uma avaliação, tá, de especialistas do Deep Funding. Isso significa o quê? Porque às vezes a pessoa ela conseguia ter uma articulação muito forte na comunidade, não é? Mas nem sempre o projeto ele tinha uma capacidade ou uma envergadura interessante para ser efetivamente financiado. Então, buscou-se, não é, ter esse círculo com especialistas, não é, independentes para avaliar aqueles projetos que foram votados também, né? No geral, costuma-se respeitar a votação da comunidade, mas, obviamente, se tiver algum problema técnico no projeto em si, que não seja um problema, por exemplo, que ao ser informado que isso possa ser ajustado, aí não tem como dar continuidade com o financiamento. Mas normalmente existe esse diálogo, né, para compreender o seu projeto, compreender as possíveis mudanças que são também indicadas para que possa dar continuidade ao projeto e com o financiamento. Bom, coloquei aqui, isso tudo eu já falei para vocês, né, sobre pouca restrição para inovação. Existe um processo evolutivo dentro do próprio fundo.
Enfim, e o financiamento por marcos, que eu também gosto bastante, eu acho bem interessante. Ou seja, porque se a pessoa não entrega, ela não recebe. Ela entregou, ela vai receber os fundos. E bom, como já também falei para vocês, nós temos aqui o fundo que é aberto a todos. O porquê que nós também estamos fazendo algumas apresentações em universidades, para além das empresas que já estão procurando o fundo para entender como funciona, né? Porque independe da sua idade, independe do grau, tá, de amadurecimento da sua empresa. Pode ser desde uma ideia, né, que ela está nascendo, até uma empresa que já está no mercado, mas ela quer inovar com inteligência artificial também, tá? Então, para vocês verem que existe possibilidades grandes, né, para serem aproveitadas dentro do fundo. É importante também ressaltar que todo o processo ele é público, tá? Todos nós acompanhamos cada fase, e como isso está sendo definido, não é isso que é interessante, porque o processo é público, tem os especialistas, nós conseguimos ver os comentários, vocês vão ter uma apresentação internacional também, que eu acho que é muito válido participar de todo esse processo, porque é uma experiência incrível e eu diria que única também, não é? E vocês acabam, ao longo desse processo, é interessante que fazendo conexões com outras equipes e muitas vezes até fazendo alianças, ou às vezes vocês acabam se conectando com outros projetos, essa interação, eu acho que ela é bem interessante e importante. Para vocês terem noção, eu já contribuí com pelo menos 4 projetos na América Latina, vindo de contatos de pessoas que eu conheci dentro do Deep Funding, né, em que eles estavam fazendo apresentações, eu também fiz apresentações de outros projetos meus, e ali nós vimos que nós tínhamos muitas possibilidades de colaboração conjunta. E acaba surgindo aí várias possibilidades. Então, para vocês entenderem que não é só a questão de você submeter o projeto, mas do networking e das possibilidades que acabam nascendo a partir da participação de todo esse processo, não é? Mas eu reforço. Isso só acontece para aqueles que realmente se jogam, né, nessa nova dinâmica descentralizada de participação, que é muito mais aflorada do que um fundo de investimento tradicional, tá? Que é muito mais restrito, não é, com regras muito mais restritas e de porte muito restrito também. Só para reforçar aqui e concluir até. Lembrando para vocês, precisa ter um projeto sólido, uma equipe capacitada, tá? Quando eu falo em equipe capacitada, isso quer dizer, ele precisa ter mestrado, ele precisa ter um doutorado, ele precisa. Não, mas boa parte, tá, dos projetos que são colocados ali são de pessoas que têm ali uma formação robusta, mas nem sempre, tá? O que precisa efetivamente demonstrar é que você tem a capacidade de execução. Então, como vocês vão colocar isso? Pode ser com um histórico de participação, com histórico de atividades que vocês já fizeram, tá? E com o conhecimento que vocês já têm. Mas essa capacidade de demonstrar que vocês têm a possibilidade de executar o projeto é extremamente importante. Alinhamento com a SingularityNet. Então, lembrar, né, que a SingularityNet defende a inteligência artificial, né, benéfica e benevolente para a humanidade, não é que a gente utilize essa tecnologia para que possa fazer uma transformação no mundo. Tanto que se vocês abrindo o deepfunding.ia, o site, vocês vão ver que, por exemplo, teve uma rodada passada específica para projetos focados em paz mundial. E foi bem interessante porque surgiram projetos bem diferentes, bem interessantes ali, com equipes técnicas de várias partes do mundo. Quer dizer que o fundo ele é assim? Não, tá? Eu estou dando um exemplo porque esse da paz mundial foi uma
coisa que nós chamamos de RFPs, tá? Que é o que seria uma espécie de licitação, tá? Quando a gente fala aqui no Brasil. E essas RFPs também são outras possibilidades de participar do fundo, porque existe um chamamento público para a resolução de algum determinado problema, tá? E aí você pode participar enviando algum projeto seu. Mas aqui no Hub Agro, a gente vai focar muito, pelo menos neste momento, no fundo geral, tá? Que é quando vocês podem submeter projetos focados no agro para o fundo. Futuramente, né, com o desenvolvimento do Hub Agrotech aqui no Brasil, nós vamos ter dentro do Hub também a possibilidade de ter um fundo específico, tá, para o agro. Então, esses projetos eles não estariam mais competindo com todos os projetos ao redor do mundo de uma variedade muito grande de temas e objetivos. Então, nós teremos a possibilidade de ter um fundo específico para o agro, o que passa a ser bem mais interessante no sentido de que nós poderemos ter ali uma competição entre projetos do mesmo setor. E, claro, uma proposta completa, que é toda a documentação, o objetivo detalhado e os marcos bem definidos, né? Depois que nós temos o anúncio dos vencedores, não é, que são publicados nos sites e em todas as redes sociais do Deep Funding, existe também a assinatura do contrato, tá? Que é a formalização do financiamento. O que eu tenho de experiência que eu posso passar para vocês? Justamente por ser um fundo em desenvolvimento, né? Pode acontecer de ter uma certa demora na formalização do contrato, mas isso não quer dizer que o projeto não começou ainda, nem que você não vai receber, tá? Então pode acontecer uma demora no contrato, mas você vai poder começar a execução do seu marco e já vai começar a receber a partir do momento que você entregar um marco, tá? Então não se preocupem caso ocorra algum tipo de demora. Isso, pelo que eu tô vendo, nós já estamos com um pouco mais de agilidade nessas questões mais burocráticas, tá? Mas caso ocorra, vocês podem ficar tranquilos que isso não é um impeditivo para o recebimento, porque tudo é feito, tá, na blockchain, e já com o contrato firmado, digamos, ele já está firmado porque a comunidade votou, tudo foi publicado, então tá tudo ok, tá? Então não precisem ter receios com relação a isso. É importante também que nós vamos colocar no site do Hub, tá? Para quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Vou colocar aqui no chat e depois eu mando para todos vocês por e-mail também. Vamos colocar orientações de como abrir uma carteira para receber os fundos do Deep Funding, tá? Porque nós recebemos eles em FAT, que é o token, mas o valor que nós colocamos no site é em dólar, tá? Você vai receber, por exemplo, US$ 20.000 em FAT, tá? Em FAT reais. Então aí nós vamos ensinar como criar a carteira, depois como fazer a transição, né? Ou a mudança do token FAT para dólar ou para real, tá? Então nós vamos colocar alguns guias e algumas orientações isso no nosso site também para vocês entenderem como funciona, tá? Vocês vão ter também reunião de integração, ou seja, quais são as orientações de processo, de networking dentro da comunidade, né? Após vocês terem o projeto de vocês financiados. A execução, né, que é o trabalho dos milestones, o que é interessante, você sempre divulgar a cada entrega que é realizada. Por exemplo, nós já entregamos, aí quando vocês verem lá no site, que isso tudo é aberto, tá, pessoal? Quando vocês entregarem um milestone e a equipe do Deep Funding aprovar a sua entrega, isso vai ser visível no site do Deep Funding. Então é interessante que vocês tenham essa comunicação com a comunidade para dizer: nós entregamos um primeiro marco, e ele foi aprovado, né? E difundir isso, seja pelo Twitter ou pelo canal no Telegram, ou enviando para a gente também, para que a gente possa publicar. É importante você ter essa comunicação transparente, não transparente, eu diria, porque o próprio site ele vai dar essa transparência, mas mostrar de uma forma mais, como eu posso dizer para vocês,
proativa, eu acho que essa é a palavra correta, de uma forma proativa, tá? A transparência sobre a entrega dos trabalhos que estão sendo realizados para a comunidade. Por que para a comunidade? Por que lá no grupo do Telegram? Por que fazer isso? Porque é a comunidade que votou em você, mas são as pessoas que estão fazendo isso. Então, para você, se você tiver o interesse de dar continuidade depois com esse projeto para implementar aí um novo financiamento, toda essa integração e essa interação, mais do que integração, ela passa a ser importante e interessante, né? Como eu já disse para vocês, a liberação do fundo ela acontece a cada entrega de cada marco que você definiu, tá? Agora, para finalizar aqui para vocês, né? Fiquem atentos aos anúncios, né? Usem o portal do Deep Funding, que é o deepfunding.ia. Vou até abrir aqui para vocês. Não sei se vocês já conseguem ver aqui. Minha internet hoje está ruim, mas vou mandar esses links todos para vocês, tá? Então, se inscrevam aqui no site do Deep Funding, né? Ah, abrir aqui. Engajar com a comunidade, né? Depois eu vou submeter, após a nossa apresentação também, os links que vocês podem entrar no Hub Latam, tá? O Hub Latam, ele é coordenado pelo Guilhermo e pela Inês, que são dois argentinos, mas nós temos, assim, venezuelanos, bolivianos, mexicanos, chilenos, enfim, quase toda a América Latina dentro da comunidade, tá? Mas ali dentro vocês vão ver também a bandeirinha do Brasil para a gente poder interagir. Então é importante essa interação, entrar pelo menos ali primeiro no Hub Latam, tá? E no Hub Agro é onde a gente vai colocar no nosso site todas as dicas de como fazer essa interação de uma forma mais adequada. Então, quando a gente faz esse tipo de apresentação aqui, é mais no sentido de vocês entenderem a conjuntura geral e pouco a pouco vocês irem recebendo dicas e as possibilidades que tem dentro do fundo quando ele é aberto, o que que ele está propondo, quais são as limitações. E nós também fazemos a mentoria de cada projeto para ser submetido, tá? Nós não solicitamos nenhum tipo de participação dentro do projeto. Às vezes pode acontecer de quererem que a gente participe como equipe ou não, enfim, mas isso vai de parte das próprias equipes que estão apresentando, mas isso não é algo que nós, do Hub Agro, vamos falar para vocês. Olha, obrigatoriamente nós temos que fazer parte do projeto de vocês. Não. E se qualquer pessoa que diga que está representando o Hub Agro, o Hub Agrotech aqui no Brasil, disser para vocês que existe essa obrigatoriedade, não existe. E não existe porque o que eu já falei para vocês é um fundo descentralizado. Vocês não precisam de permissão de ninguém para participar. O que nós fazemos é facilitar, né, a ligação de vocês com o Deep Funding, né? Aí, como vocês vão compor a equipe de vocês é um critério de vocês, né? Nós não temos qualquer tipo de intenção de escolher como isso vai ser feito, muito pelo contrário. E é importante, e a gente a gente ajuda também a estudar todos os requisitos e a analisar cada proposta, tá? Aqui no Hub Agro nós já temos muito sucesso em diversos fundos descentralizados, tá? Incluindo o Deep Funding. Então a gente tem uma capacidade bem interessante também de poder mentorar esses projetos para que eles tenham uma alta probabilidade de serem escolhidos dentro do Deep Funding. Para além disso, eu tenho aqui a Charmaine, que também faz parte do Hub Agro, ela veio participar aqui hoje conosco.
Ela tem assim uma experiência incrível também dentro do agro, é formada em relações internacionais, é, tem muitos projetos na área de comércio exterior, fez planos de desenvolvimento aqui no Brasil, em determinados estados. Enfim, é alguém com também uma capacidade muito robusta, né, de identificar os projetos, também de eventualmente dar alguma dica sobre como esse projeto está constituído também. E também, claro, a Maria Carmo, que faz parte do projeto do Hub Agro aqui no Brasil, que ela é, a gente brinca, né, é o dinossauro aqui dentro da Web3, é muito conhecida, muito respeitada também dentro do ecossistema da Singularity Net, porque efetivamente, olha, eu acredito que ela tenha sido a primeira mulher, a primeira brasileira a estar dentro de todo esse ecossistema e acabou incentivando muitas outras também a criar negócios e participar de várias oportunidades e fundos. E muita gente. É interessante também dizer para vocês, pessoal, que uma vez que você entra nesse mundo, é muito difícil você querer sair, né? Uma por conta da liberdade que isso traz, né? Uma vez que a gente consegue, dependendo do projeto, é claro, trabalhar de qualquer lugar do mundo, a gente consegue empreender de diversas formas. Então, é um mundo bem interessante e que as pessoas muitas vezes elas restringem a Web3 à compra de cripto, não é? E como vocês podem ver, não necessariamente você precisa ter cripto dentro da sua carteira para participar do ecossistema de Web3, e também obter um financiamento para sua empresa ou para sua ideia, né? Basicamente é isso. E só para finalizar, contribuição com a governança e o feedback, né? O feedback e a governança são dois pontos bastante importantes dentro do Deep Funding. Deixa eu tirar aqui. Ah, por quê? Porque a gente fala, né? Deixa eu só tirar aqui, de um fundo descentralizado, né? Em que a comunidade faz a votação, né, das propostas, que nós temos também toda essa participação de interação da comunidade. Então, vocês ficarem atentos a feedbacks e não só isso, participar também dando feedback em outras propostas, não é? E não só estar preocupado com a sua proposta, porque o que vocês precisam entender é da mente colaborativa, não é? Desse tipo de fundo e de quando a gente está falando de fundos descentralizados. Então, é colaborar também com o outro, né? A partir do momento que a gente tem essa mentalidade, muitas oportunidades também acabam se abrindo, né? Aqui eu vou aproveitar que tem também pessoas online, além de enviar os links para vocês por e-mail, eu vou deixar aqui no site, aqui no Zoom também, tá? Primeiro, esse aqui é o link do Deep Fund, onde vocês podem já começar a fazer a conta de vocês, a se inscrever, tá? Já para conseguir se habituar ao site para o momento em que o Deep Funding abrir a possibilidade do fundo. Este outro link aqui que eu estou mandando para vocês é o link, tá? Do nosso site do Agrotech Community Hub, que aqui é que nós vamos publicar os tutoriais de como você faz uma carteira, tá? Deixa eu só abrir aqui, desculpem. É, como abrir a carteira, de como você vai receber os tokens e questões que vocês precisam saber também. E esse último link que eu estou enviando para vocês é o link, tá? Se inscrevam também no site do Agrotech Hub, porque
É aqui que a gente vai divulgar as oportunidades e como nós vamos conectar o agro ao Deep Funding, tá? E quando for lançado também o fundo específico para o agro. Ah, isso quer dizer que nós temos que esperar o fundo específico para o agro ser lançado? Não, tá? Porque o fundo geral ele já vai poder receber projetos setoriais, então não há necessidade de esperar um fundo setorial. O terceiro link é o grupo do Hub Latam, tá? Que é o Hub América Latina, no Telegram. Então é importante que vocês entrem, comecem a visualizar, comecem a se integrar ali, deem um oi. Nem sempre as pessoas estão conversando ali, tá? Mas ali sempre vocês vão receber também notícias e possibilidades também vão começar a entender o funcionamento da comunidade. Por isso tá ali no grupo Latam é tão importante. Então vocês vão ver ali também a bandeirinha do Brasil e como se interar. Bom, basicamente é isso. Foi uma apresentação um pouquinho então, eu não vou falar chata, mas densa, não é? Porque são pontos que a gente precisa explicar do funcionamento do fundo em si. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algo que gostaria de falar, se tem algum projeto que quer submeter, que vai querer também ter uma mentoria. Eu já digo para vocês, a gente cobra por mentoria ou por olhar o projeto? Não, tá? Porque o Hub ele já foi criado justamente para fazer essa facilitação, essa análise, para que vocês possam submeter projetos. Vou aguardar aqui se tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Oi, Olá, Rogério falando, tudo bem? tudo bem, Rogério? Tranquilo. Eu peço desculpas aí porque eu entrei muito tarde. Eu estava numa reunião de fechamento editorial. É, eu conheci, cheguei até vocês através da Charmaine, né? E o meu interesse, assim, a minha proposição pessoal de ganho pessoal seria poder obter elementos para me aprofundar mais na discussão do, do momento agro, dos estados onças, enfim, das rotas biocédicas, enfim, tudo que envolve esses assuntos e o agro no centro, né? Mas o meu interesse é jornalístico, me tornar uma voz mais qualificada para poder discutir até com minha audiência também um pouco mais de autoridade, né? Aí o meu interesse é esse e eu quero saber de você se é plausível, se é cabível, né? Rogério, obrigada, pela intervenção, pela pergunta. Bom, isso depende de como você pretende utilizar inteligência artificial, tá? Por quê? Porque o grande objetivo desse fundo, tá? É a implementação de inteligência artificial, tá? O que pode ser alguma pesquisa, algo que você queira conectar, isso é possível, é plausível, mas precisa estar conectado com a questão de inteligência artificial. Nós podemos, para te auxiliar, mas como tudo é colaborativo e como tudo é aberto, tá? Nessa semana, publicar lá no nosso site do Agrotech, tá? Indicações de como funciona, o que é a inteligência artificial da SingularityNet, da Aliança da Superinteligência Artificial, tá? Para que você possa entender qual é a preocupação da SingularityNet com a utilização de inteligência artificial, qual é a linha da SingularityNet, para que você consiga entender e até mesmo para quando você for elaborar o seu projeto, qual é a linha onde você pode encaixar, tá? E como você pode desenvolver. Mas a inteligência artificial, ela é obrigatória dentro do contexto. Isso quer dizer que você precisa desenvolver código? Não, tá? Mas pode ser que na tua pesquisa ou na forma como você quer abordar o seu tema,
aí sim você vai precisar fazer essa conexão com inteligência artificial aplicada. Eu não sei se eu consegui ser clara para você. Sim, sim, conseguiu. E agora, essa parte da utilização da IA, nós teríamos que ter um alinhamento mais ou menos programático, né, para que a coisa é, flua alinhada, né, assim, bem, para que não seja para lá, para cá, né? Então, seria no caso assim, de, por exemplo, além do que você propôs aí dessa inserção de links, desse start, se, se um pouquinho mais para frente não seria o caso de uma mentoria também, porque para mim é um ramo novo, né? Então seria assim, abririam-se assim windows Né? para que eu pudesse ter um acesso mais não é mais profundo, porém mais qualificado da IA em relação ao trabalho. A nossa ideia é justamente poder fazer essa mentoria, não é? Enquanto, como nós temos aqui no Brasil um grupo bem reduzido, o que a gente busca é ir publicando lá no site do Agrotech, tá? Algumas informações que são importantes para as pessoas começarem a se inteirar, entender o funcionamento, tá bom? E também a gente está assim elaborando essa mentoria, né, que vai ser em uma próxima apresentação, a gente vai divulgar isso também, para orientar tanto no desenvolvimento dos projetos, tá? Quanto nessa ligação, né, que precisa ter entre a proposta da pessoa e a SingularityNet, né, e o Deep Funding. Porque se estiver desconectado, não falo nem SingularityNet, tá? Eu tô falando da Aliança de Superinteligência Artificial, que a SingularityNet faz parte hoje. Então a gente está fazendo parte de um ecossistema ainda maior, tá? Então vocês vão precisar entender como fazer o link da proposta, né, com todo esse ecossistema da Aliança de Superinteligência Artificial. Aliás, do que eles estão tratando? Como é que eu posso integrar isso? Né? Alguns já têm uma ideia de projeto, né? O que vai faltar é só fazer essa conexão com o objetivo do fundo em si, né? Com a Aliança de Superinteligência Artificial. Outros não, outros ainda precisam, né, do beabá do que isso significa. Mas vou te adiantar, Rogério, muita coisa a gente vai aprendendo fazendo, né? A gente vai aprendendo ao longo do caminho. Mas vocês têm sorte, porque a gente está com esse hub agora, que acaba sendo algo que facilita um pouco mais, porque quando a gente chegou, assim, eu não posso falar que foi difícil, porque os coordenadores do Hub Latam, eles são simplesmente incríveis, né? Eles recebem todo mundo assim de braços abertos, tiram dúvidas, enfim, são maravilhosos. Mas de qualquer forma também era uma equipe muito reduzida. Agora que nós temos o Hub Latam maior. E, de novo, a gente começou com o Hub Agrotech aqui no Brasil, e nós vamos sim fazer essa mentoria, porque o objetivo sim é que a gente tenha projetos brasileiros dentro da plataforma, tá? E mais do que isso, que eles sejam aprovados, tá? De novo, Rogério, isso não significa, por exemplo, que eu, Charmaine ou Maria precisamos estar dentro do seu projeto, tá? O nosso objetivo é ser uma ponte, tá? Entre vocês e o fundo, e não que a gente faça parte, entendeu? E basicamente é isso. Mas só para terminar da minha parte, hein? De minha parte, eu sempre vou privilegiar o quê? Pontes, fontes, né? Recursos intelectuais e tecnológicos. Então, Perfeito. eu acho que do Ruby aí eu vou, talvez tenha que ser o mais guiado, né? Porque realmente é uma experiência absolutamente, para mim, partindo do zero, né? Ok? Tá ótimo, Rogério. Muito obrigada. Olha, eu acho bem interessante, né? Principalmente quando as pessoas não têm medo, né, eu não diria arriscar, mas de aprender.
tá? Porque existe uma possibilidade, e o fato de você não ter ainda o conhecimento sobre a própria inteligência artificial, isso não é um impeditivo, porque você já tem na sua cabeça quais são os elementos, não é, que funcionam uma inteligência artificial, não é? Mas você vai precisar entender o que que é a aliança, o que que é a singularity, como é que você vai adequar o seu projeto para fazer essa ponte. É isso. Então, é, é bem interessante quando a gente tem essa possibilidade e vamos ver. Eu acredito que a gente vai poder fazer um bom trabalho aqui no Hub Agro para conseguir fazer essa conexão com todos. Mas, de novo, eu peço que se inscrevam, tá, no site, porque esse vai ser um meio de comunicação importante entre a gente do Hub Agro. Depois, mais para frente, a gente vai ter ali também um grupo no WhatsApp para fazer algumas atualizações, mas isso vai ser um pouco mais para frente que a gente vai ter atualizações mais fluidas, tá? Então, por enquanto, a gente precisa ficar e focar ali no nosso site. Mais alguém tem alguma pergunta? Podemos encerrar. Se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem enviar também para o e-mail da GovChainLab, govchainlab@gmail.com. Vou deixar aqui. Ou quiserem enviar alguma coisa e perguntar alguma coisa, dizer, Dani, eu tenho um projeto XYZ, o que que você acha? Você acha que cabe, não cabe? Vocês podem ter essa comunicação fluida, não tem problema nenhum, tá? E a gente vai analisando e ao mesmo tempo dando ali um feedback de onde, por onde ir, tá? Mas nós vamos ter mentoria? Vamos ter mentoria sim, tá bom? Que vai ser aberta para quem quiser participar. E basicamente é isso, gente. Muito obrigada pela participação hoje. Acho que a gente foi bastante além, né? É, Obrigada para os alunos também da Liga Agro, da FIA Business School, todos vocês que estiveram presentes, Lucas aqui, os demais também que estiveram online, Charmane, muito obrigada, né? Parceiríssima. Acho que nós estamos combinando aqui de blazer. Um abraço para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Dani. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Valeu, gente.